nós convidamos a especialista Leia Costa, que vai falar para nós sobre o bônus de seguros, como contratar seguros condominiais com qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Leia Costa, eu sou especialista no segmento de riscos patrimoniais, trabalho muito focado na área de condomínios e todos os seguros que envolvem diretamente o seguro. Eu já trabalho desde 98 nesse segmento, são 22 anos trabalhando, estudando, aprendendo sobre seguros e é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer fazer e trazer informação para vocês. De uma forma simples, essa é a ideia, trazer essa informação de forma simples, evitar termos técnicos, cláusulas pesadas e assim fazer com que essa linguagem seja de fácil entendimento para você. Então, a minha ideia é te ajudar a olhar uma apólice de seguro, conhecer como funciona o seguro, contratar de forma correta o seguro para o seu condomínio. Eu costumo dizer assim, a ideia aqui é desmistificar aquela ideia de que o seguro ele é bom para não usar. Isso não existe. Muita gente fala nas visitas, eu faço bastante visita, mas eu tive um problema e a seguradora não me atendeu, na hora que eu precisei não funcionou. Pode acontecer, e isso acontece mesmo, porque, primeiro, eu acredito, falta de informação, falta de conhecimento, é você contratar uma coisa sem saber o que você está contratando. Muitas vezes você só vai conhecer essa coisa quando o problema acontece, o que não é correto acontecer. Você tem que entender um pouquinho antes. Informações que são passadas de forma errada, a forma com quem você contratou. Seguro de condomínio é uma coisa muito delicada, é muito específico, você precisa entender para fazer. Meu trabalho hoje é estar junto do síndico, é estar junto da administradora de seguros, seja o síndico profissional, seja o síndico morador. Então eu faço essa visita, faço essa consultoria, mostro como é que funciona, sento, vou até o condomínio. Isso é importante, conhecer, estar junto do síndico e fazer essa contratação. Seguro é bom sim, seguro tem que ser usado sim. Eu já vi empresas serem reestruturadas, serem erguidas após receber uma indenização de seguro, quando houve uma perda total. Eu já vi famílias serem estruturadas com a apólice de seguro quando perdeu um ente querido. Quando você perde um ente querido, nada vai repor. Mas se você está bem financeiramente para passar por esse processo, a apólice de seguro ela vem para isso, ela vem para ajudar. Então o seguro ele é bom sim. Então eu quero mostrar isso para você, eu quero desmistificar essa ideia de que seguro não é bom, ele é bom sim, você pode contratar, mas você tem que contratar de forma consciente, você tem que conhecer o que você está fazendo. Então assim, espero muito poder contribuir com vocês aqui no curso, vou estar super à disposição. Antes da gente entrar especificamente nas coberturas e entrar no contrato, nas propostas de seguro, tem algumas informações que eu considero que são extremamente importantes, que você precisa entender antes mesmo de analisar uma apólice de seguro, antes mesmo de fazer a renovação do contrato do seguro do teu condomínio. Algumas que eu linkei aqui que eu considero importantes e que a gente precisa conversar sobre isso. A primeira delas, a obrigatoriedade do seguro do condomínio. É obrigatório, está na lei, não tem como não contratar. Todo condomínio tem que ter um seguro para a sua unidade e para a área comum desse condomínio e estrutura. Partindo desse princípio, o que é uma coisa que é muito importante. Quem tem essa obrigação? É o síndico. E você, síndico, não pode delegar essa obrigatoriedade. Não pode delegar para a administradora, você não pode delegar para os seus conselhos ou para o morador ou para quem quer que seja. Quando você assume a função de síndico, tem lá todas aquelas atribuições que a gente sabe e responsabilidade que você tem. E uma delas é a contratação do seguro. E é você que faz a análise das coberturas, é você que faz a adequação dessas coberturas, qual contratar, que valor contratar. Então, assim, é importante que você conheça. Hoje, eu visitando clientes, estando dentro de administrador, eu vejo que isso está sendo muito feito por quem não tem competência para fazer. E se alguma coisa der errado, entenda, a responsabilidade vai cair sobre você. Então, assim, vamos estudar um pouquinho isso aqui, vamos conhecer um pouquinho isso aqui. Então, ok, obrigatoriedade, relação de confiança, síndico e corretor. Eu falo e costumo falar, o seguro ele pode ser comercializado pelo corretor de seguros. Tem outras formas de contratar seguro, banco, cooperativas de crédito, enfim. Quando eu compro, por exemplo, o meu carro, eu vou comprar um carro, vou lá fazer o meu seguro do carro, tranquilo. Eu jogo meu CPF, eu jogo o chassi do carro e eu não preciso de mais nada, só isso. O próprio sistema calcula seguro, é simples e fácil. Agora, a gente está falando de condomínio. Cada condomínio tem uma realidade.
O teu condomínio é de um jeito, tem um ano, tem uma área de construção ali para fazer um cálculo de seguro. O teu condomínio, ele é diferente do condomínio que é numa área mais nobre, numa área mais simples. Quem que vai poder te orientar? Você conhece a realidade do teu condomínio. Agora, um corretor especialista no segmento de condomínio ele é importante, porque juntos vocês vão poder desenhar o que é melhor para a tua unidade, especificamente para a realidade do teu condomínio. Então, assim, contrate um corretor que você tenha, primeiro, confiança, que seja especialista nesse segmento, vai te ajudar bastante, ok? Vigência anual, adequações. Isso é importante porque, primeiro, o seguro ele é anual. Todo ano você vai ter que renovar. É uma praxe do mercado, o que eu não concordo, mas é uma praxe do mercado de fazer o quê? Eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu pego a pólice do ano anterior, vou lá, copio os dados e faço uma nova para esse ano. Isso não está correto. Primeiro, eu tenho que ir lá no condomínio e conhecer aquele condomínio, conhecer aquela realidade e falar quantos elevadores tem? Ah, tem 1, 2, 3. Ah, então essa cobertura aqui ela tá pequena, porque acredite você, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Sim, porque principalmente se tratando de seguro. Tá? Então você tem que tomar esse cuidado. Volto, é obrigatório, a obrigação é tua, síndico, de contratar esse seguro. Busque um corretor que seja especialista nesse segmento e aqui adeque as coberturas todo ano quando você sentar para renovar, entenda mais um pouquinho desse seguro, contrate de uma forma mais consciente, com conhecimento. Fica muito melhor. Lembre-se, você não está lidando com o teu bem, você está lidando com o bem de uma série de pessoas. Então aí está a sua responsabilidade. O barato que sai caro me dá até um nervoso quando eu falo dessa coisa de barato sai caro. Ninguém quer pagar mais pela mesma coisa, é fato, não precisa. Normalmente a gente pega uma pólice de seguro, 2 propostas, eu vou analisar aquelas 2 propostas. É comum você ir lá na linha do preço, olhar para o preço e falar, ah, mas esse tá, sei lá, 1.000, essa aqui tá 2.000. Por quê? Porque, primeiro, faça essa pergunta. Por quê? Um tá 1.000 e o outro tá 2.000. É a mesma coisa? Normalmente não é a mesma coisa. Cuida com o barato que você está contratando. Existe uma série de informações ali, franquia, informação correta dentro da apólice, como que foi contratado esse seguro, as coberturas estão feitas de forma correta. Então analise isso junto com o corretor para ver se realmente o que está contratando vai ser o que você vai receber lá na frente, se acontecer um sinistro, ok? Contrato de boa-fé. Partimos de um princípio que esses contratos de seguro são todos de boa-fé, isso é importante. Isso quer dizer o quê? Que eu vou passar informações corretas. Que todas as informações que eu estou contratando no seguro, parte desse princípio que elas estão corretas. Se teve um sinistro, eu tenho que informar sim que teve um sinistro. Eu tenho que adequar, olhar, ver se as informações estão corretas. Porque uma vez contratado errado, lá na frente, quando der o problema, você pode não receber sua indenização. E aí vai ser aquelas pessoas que no início eu falei, que falam mal do seguro, que o seguro não funciona. Mas por quê? Porque na hora de contratar, você não sentou, você não olhou e não analisou de forma correta. Então fica essas dicas antes mesmo de você contratar. Entenda um pouquinho disso aqui, ok? Então, continuando naquela ideia inicial que eu passei, que é desmistificar essa ideia que o seguro ele não funciona, a gente simplificar a linguagem, tem alguns termos que envolvem o seguro que é importante que você conheça e para você poder interpretar a sua apólice, a sua proposta quando você estiver negociando o seguro do seu condomínio. Franquia, eu falei bastante de franquia, vou falar ao longo do curso bastante de franquia, por quê? Ela faz parte de praticamente todas as coberturas do seguro. Então você contrata lá, seja qual for a cobertura que tiver, seja um dano elétrico, seja um roubo, vai ter sempre uma franquia. O que é a franquia? A franquia é a parte obrigatória nos prejuízos do segurado. Então, ela é o segurado, que é o condomínio, que é você, síndico, você divide esse prejuízo junto com a seguradora. Então, o sinistro, sei lá, deu 10 mil reais, eu tenho uma franquia de 2 mil reais, então vou sempre lembrar, a minha indenização não vai ser os 10 mil do meu prejuízo, e sim eu vou deduzir a franquia e a seguradora vai indenizar o condomínio com essa diferença.
Isso é importante, falar da franquia é importante porque muitas vezes você vai lá analisar o seguro, você vai lá analisar a sua proposta de seguro e você vai verificar que o preço está diferente, que eu estou com um preço melhor aqui e às vezes não vai parar para analisar isso aqui. Franquia é uma coisa que eu posso ajustar numa cotação, então assim, eu posso apresentar com uma franquia maior, com uma franquia menor, isso vai depender o quê? Por isso sempre vou lembrar. Faça com o teu corretor de confiança, porque ele sabe a realidade do condomínio. Ele sabe que ele não precisa aumentar a franquia para diminuir preço, porque eu só estou postergando um problema. Eu estou pagando mais barato aqui, a hora que der sinistro, eu vou ter incomodação, porque eu vou participar desse prejuízo num valor muito maior. Então, assim, cuida da franquia, analisa a franquia dentro da tua pólice, dentro de cada cobertura, até para saber se você aciona ou não o seguro no caso de sinistro. Depreciação, extremamente importante essa palavra, não são todas as seguradoras que atuam com essa tabela, mas existem seguradoras no mercado que usam uma tabela de depreciação. Isso é um susto tremendo a hora que acontece um sinistro, por quê? Porque, de novo, você teve o sinistro, você vai ter a franquia, tudo isso a gente já falou. Mas a depreciação, eu vou descontar da indenização e as seguradoras existem uma tabela dentro das condições gerais, é importante você conhecer. E essa tabela de depreciação, para você ter uma ideia, pode chegar a 90%. Ou seja, você contrata uma cobertura de 50 mil e se você tiver, de acordo com o ano do equipamento ou de acordo com o ano do condomínio, se você estiver numa tabela de 90% de depreciação, você receberá somente 10% daquilo que você contratou. Imagina você com sinistro 50 mil na mão e aí acontece uma tabela dessa e cai. Eu já vi muito síndico se desesperar e não ter o que fazer. Tá no contrato. Então, assim, importante, conheça, entenda. Prêmio não é um prêmio, não é uma premiação, a gente não ganha nada, isso aqui é o que a gente paga, né? Então você sempre vai ler nos contratos de seguro, o prêmio é tal, o prêmio, né? A gente pensa, o que eu vou ganhar nisso? Não, você vai pagar e isso é o termo técnico que a seguradora utiliza. As condições gerais, não chega a ser um termo técnico, mas aqui eu vou sempre lembrar. Você precisa entender o que você está contratando. Não adianta, aí aconteceu o sinistro, você vem e quer conversar e quer entender se lá atrás você nem leu o que você contratou. Eu entendo você, são 200 páginas, são 100 páginas, enfim, depende da seguradora. É difícil separar e ler tudo aquilo. Por isso você precisa do teu corretor, para ele te dar e fazer um resumo daquilo, trazer para uma linguagem do teu dia a dia, levar isso para dentro do condomínio, isso aqui cobre, isso aqui não cobre, está nas condições gerais. Nada do que você contratou não vai estar diferente lá na hora do sinistro. Na hora que você compra o seguro, essas condições gerais têm que ser obedecidas e a seguradora segue à risca. Tanto na hora que ela tem que pagar, mas principalmente na hora que você também tem que cuidar da questão da segurança do condomínio, da questão dos sistemas protecionais que são exigidos na hora do sinistro. E se você não tem, a seguradora não paga. Então, assim, conheça isso, leia um pouquinho disso aqui. Eu vou estar sempre à disposição. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar uma mensagem, vou deixar meu e-mail sobre as condições gerais. Isso aqui é importante você conhecer. Bônus também, a gente vai falar depois, mas é importante você lembrar. Bônus é o quê? Cada ano que eu uso seguro, que eu tenho seguro, eu vou aumentando a classe de bônus. É um desconto que eu tenho todo ano se por acaso eu não utilizar o seguro. Ok. Não quer dizer necessariamente que o seguro vai baixar todo ano. Eu vou falar disso, a questão de índice de sinistralidade de uma região que afeta. Mas isso ajuda bastante. E outra coisa importante, verifique se está correto, verifique se você passou a informação correta para o corretor na hora de fazer a cotação. Analise a sua apólice. Eu sei que é complicado, são vários detalhes que tem que tomar cuidado. Só que uma informação errada aqui pode lá na frente, na hora de um sinistro, acarretar numa dedução de indenização e pior, pode até inclusive acarretar na recusa de um sinistro. Então são detalhes, são importantes, tem vários outros termos e aí depois, quem sabe a gente vai, nas próximas videoaulas vai estar tirando, mas eu acredito que aqui já te ajuda bastante na hora de olhar uma proposta, na hora de conversar com o corretor para fazer a renovação do seguro do teu condomínio, ok? Então agora a gente vai falar sobre os tipos de cobertura que a gente contrata numa apólice de seguro. Então é importante que você conheça um pouquinho de cada uma dessas coberturas. Na verdade, assim, o mercado hoje trabalha com cerca de 20, 25 coberturas
para o seguro do condomínio. Eu não vou entrar em todas. E aí o que eu achei que é importante, essas que eu linkei aqui são as que têm maior incidência de sinistro. Então é importante que a gente fale sobre essas coberturas aqui. Então assim, ó, a primeira, a principal, a obrigatória, que diz respeito ao condomínio e toda a sua estrutura, é essa cobertura de incêndio. Incêndio, queda de raio, explosão de toda e qualquer natureza. Então aqui está todo o condomínio. Importante essa cobertura quando você sentar com o seu corretor e você olhar essa cobertura e adequar de acordo com a realidade do teu condomínio. Ver se aquele valor que você contratou está certo e atende todas as unidades do condomínio. Área comum do condomínio. Danos elétricos. Nervoso isso aqui, precisaria de uma aula só para falar desse tema, mas eu não vou ficar parado. O que é importante você saber? Não existe uma cobertura para o elevador. Existe uma cobertura de danos elétricos e se por danos elétricos ocorrer um problema, seja por variação de energia, queima, baixa de tensão, curto-circuito, enfim, tudo que acontecer na rede elétrica do condomínio que envolve o elevador, que envolve as demais portões, bombas, enfim, toda a parte elétrica do condomínio está aqui e vai ser atendida aqui dentro do dano elétrico. Vendaval é outra cobertura que afeta a estrutura do condomínio. O que é importante a gente lembrar? São ventos superiores a 56 km por hora. Mas Leia, se acontecer o sinistro, o que eu vou fazer? Como que eu vou saber a velocidade do vento? As pessoas sempre perguntam isso. O corretor especialista vai saber. Não que a gente tenha uma bola de cristal, mas na hora a gente já tem os sites que a gente entra e a gente já vai buscar essa informação para saber se realmente houve um vendaval na nossa região. Já vou me preparar para atender, porque possivelmente eu vou ter sinistro. Tá? RC Condomínios é outra que também eu precisaria de uma aula inteira só para falar. Importantíssimo, isso aqui grava. Importantíssima essa cobertura. Eu vou citar exemplos para ficar mais fácil o entendimento, porque as condições gerais ela já nem define tanto o que cobre e o que não cobre ali. Por quê? Porque é entendimento jurídico, é responsabilidade. Tudo que o condomínio vier a ser processado por danos materiais e danos corporais causados a terceiros, e esse terceiro pode ser uma pessoa que está passando na rua ou o próprio condômino também é o terceiro. Mas vou dar três exemplos aqui. Em Balneário Camboriú, recentemente aconteceu uma morte de um morador que foi entrar no elevador e o elevador não estava no andar, deu algum problema, não lembro ao certo o que foi, e ele caiu e veio a óbito. Isso é responsabilidade civil do condomínio. Casos de acidentes em piscina, criança que fica presa, isso infelizmente acontece, responsabilidade civil do condomínio. Estourou um cano da prumada e esse cano vazou e foi para os apartamentos e danificou e estragou móveis de morador. Responsabilidade civil do condomínio. Então cuida quando você vai contratar e principalmente aqui não pode economizar valores. Muita gente vai lá e contrata o mínimo, contrata valor pequeno. Se queimar um elevador, no máximo que eu vou indenizar é 30 mil. Se uma pessoa falecer, eu não tenho como saber. Por isso a importância disso aqui. Eu não tenho como mensurar qual vai ser o tamanho do prejuízo nesse caso. Então, assim, entenda isso, contrate o máximo, seja coerente com a realidade do condomínio. Se eu tenho um condomínio de alto padrão, eu vou elevar essa cobertura. Se às vezes é um condomínio mais popular, de acordo com o meu público. Então você, síndico, conhece, o corretor vai te ajudar a vocês encontrarem a melhor cobertura aqui. Ruptura de tubulação também é um sinistro extremamente corriqueiro hoje em dia. Então assim, lembre-se, ruptura de tubulação da prumada, da área comum, de uma caixa d'água, não cobre coisas que acontecem dentro do apartamento. Aqui, na verdade, nada disso é para o apartamento. Teoricamente, o correto seria que cada morador tivesse, porque da porta para dentro não é responsabilidade do condomínio, certo? Então, assim, tudo que era comum está aqui. Tem mais várias coberturas, roubo de bens que tem que ser contratado, que é importante a gente falar. RC, roubo de bicicleta, acontece muito. Depois até possivelmente, se a gente tiver outras videoaulas, eu vou poder falar um pouquinho mais disso, porque tem muito sinistro também nesses casos. E assim, você tem que entender o que cobre, mas principalmente você precisa entender o que não cobre também. Então tem uma série de coisas, série de informações que você precisa conhecer antes de contratar o seguro, tá bom? Importante a gente conhecer outros seguros que envolvem também a atividade do condomínio. Existe o seguro
o obrigatório, que a gente já falou bastante, que é o seguro patrimonial, aquele do condomínio, aquele que o síndico é responsável, vou lembrar sempre disso, é o síndico que tem que contratar esse seguro e conhecer um pouquinho desse tipo de seguro. Só que não tem só esse seguro que envolve, e agora vou falar um pouquinho de cada seguro que a gente pode contratar para dentro do condomínio, para trazer segurança, para trazer tranquilidade para todo mundo dentro do condomínio. Seguro de vida para os funcionários, muita atenção. Primeiro, cada cidade tem uma convenção. Então, por exemplo, o balneário onde eu atuo tem um tipo de cobertura que eles exigem a contratação. Balneário. Joinville, que é outra cidade que a gente... já é outra convenção, já são outras coberturas. Então, o que é importante é você conhecer a convenção coletiva local da sua cidade para o teu condomínio. E acima disso, você entender que você tem que contratar uma apólice de seguro que atenda aquela convenção. E isso normalmente não vai acontecer, por exemplo, se você contratar junto com a apólice do condomínio. Nenhuma seguradora tem coberturas que atenda a convenção coletiva. Então o seguro ele tem que ser separado. Você tem que fazer um seguro nominal para aquele funcionário atendendo aquelas coberturas. Muito importante atentar a isso e fazer a contratação correta do vida, porque esse também é obrigatório. RC Obras, caberia aqui uma palestra somente para falar desse tema que é extremamente importante. Lembre-se, quando o condomínio está em obras que são feitas regularmente, ou obras de expansão, ou qualquer tipo de obra, essa apólice que você contratou automaticamente exclui qualquer dano que a obra causar ao condomínio. Isso é muito importante. Vai fazer uma obra no prédio, vai fazer uma melhoria, vai fazer uma pintura, seja o que for. Você pode contratar uma apólice de RC, o que é isso? Responsabilidade civil na obra. Inclusive, você pode exigir do prestador, porque o prestador deveria apresentar essa apólice na hora que ele vai fazer o serviço dentro do condomínio. Isso é importante, porque isso é passível de negativa em sinistro, e a gente viu bastante caso de sinistros envolvendo obras dentro do condomínio. Garantia do prestador de serviço. É um seguro extremamente importante. Esse seguro aqui, você contratou a empresa, é antes dela começar o serviço. Porque na hora que você vai lá lançar, eu vou pintar o prédio, a gente sabe, faz orçamento aqui. Uma empresa vai lá e apresenta um preço para você. E ela fecha um contrato para você. Só que essa empresa pode não honrar. E ela pode não conseguir, eu não consigo mais atender nesse valor, ou passei um valor diferente do que isso. Existe um seguro para isso também, que é um seguro de garantia contratual, de que você vai atender o que você se comprometeu naquele contrato. Então, assim, entenda um pouquinho desse seguro. Tira muita dor de cabeça do síndico isso, e o mercado está aí, não é todo corretor que conhece, é um produto, não digo que seja novo, mas ele é pouco explorado, mas isso pode ajudar no teu dia a dia e pode te tirar um monte de dor de cabeça sim, tá? Seguro de vida para o prestador, eu quis falar sobre isso porque sabe aquele severino que você contrata, que ele vai lá e faz um servicinho aqui? Sabe aquele senhor que você vai e contrata e que não pega nota e que não vai... Esse cara pode acontecer um acidente com ele dentro do condomínio, ele não é funcionário, ele não tem nenhuma obrigação contratual com você. Só que se acontecer um acidente, ele vier a falecer dentro do condomínio, o condomínio também sim é responsável. Eu não consigo colocá-lo, por exemplo, aqui dentro desse seguro que é obrigatório. Por quê? Aqui é só funcionário. Aqui é só com contrato, eu consigo colocar aqui. Agora, esse aqui ele também pode contratar um seguro e assim, o meu conselho, contrate um seguro para ele. Ele vai fazer um mês de obra, não tem problema. Tem várias seguradoras que atendem, eu consigo fazer o seguro somente para um mês enquanto ele estiver dentro. Mas se acontecer alguma coisa lá dentro, o condomínio vai estar segurado, ele vai estar com a tranquilidade de que não vai ter que pagar nenhuma indenização posterior a isso. Então, é importante analisar todas essas apólices aqui. Essa aqui é obrigatória, não tem o que fazer, tem que contratar. Essa daqui também, dependendo da convenção coletiva, é importante conhecer a convenção para contratar corretamente. RC Obras, poderíamos falar vários dias disso aqui, importante, mas vai fazer obra? Tem que contratar. O morador vai fazer obra dentro do apartamento dele? Tem que contratar, porque se acontecer alguma coisa dentro do apartamento dele e for para os outros condôminos, o seguro do condomínio não vai pagar. Então, assim, exige do morador também. Garantia contratual do prestador de serviço, como a gente falou, e o seguro de vida. Contratando isso, eu acho que você está bem seguro.
gente falou de vários assuntos até agora, né? Como contratar, como tratar corretamente, conhecer as cláusulas, conhecer as coberturas, falamos de cada não, mas falamos das coberturas que têm a maior incidência de sinistro. Isso tudo para quê? Pra gente chegar aqui. Essa é, assim, costumo dizer que eu não vendo seguro. Eu vendo tranquilidade, eu vendo segurança, eu vendo também uma promessa de serviço. E essa promessa de serviço só vai se concretizar aqui, quando acontecer o sinistro. Ninguém quer. Começa por aí, ninguém quer que aconteça um sinistro. Mas por isso a gente faz seguro. O seguro ele tem que ser possível, né? Então, assim, possível do quê? De acontecer o sinistro. Então, o que fazer quando acontece o problema? Isso é muito importante que você entenda. O que você tem que fazer? Primeira coisa, a questão do aviso, ela é importante. O aviso, o quanto antes. Você precisa comunicar o teu corretor de seguro. Lembre-se, você tem que ter uma relação com o teu corretor de seguros. Ele tem que saber. Vou dar um exemplo que aconteceu recente, que eu fui visitar um cliente novo, que eu estou prospectando, e ele me contou que teve um sinistro no prédio. Ele ligou para a administradora, a funcionária atendeu, orientou ele que não precisaria acionar porque não teria cobertura. Está totalmente errado, ele tinha cobertura, foi um prejuízo de R$11 mil que o condomínio pagou sozinho e o seguro dele deveria ter sido acionado e não foi. Por quê? Ele não conversou com o corretor. Ele foi perguntar para um funcionário. Lembre-se sempre, essa relação é importante, porque lá na frente, quando acontecer o problema, a gente vai minimizar o prejuízo do condomínio. Para isso vem o seguro, para isso serve o seguro. Preservar o local. Estourou um cano no prédio, vamos supor, estourou um cano lá no seu condomínio. Eu vou ficar esperando que a seguradora mande o pessoal para ir lá depois de 3 dias? Lógico que não. Eu preciso que seja feito um conserto imediato, até porque eu vou minimizar o prejuízo da seguradora. Só que, importante, registre tudo. Foto, imagem, faça vídeo, o que você tiver de imagens que depois você comprova, ó, seguradora, eu tive esse problema aqui, eu precisei consertar, mas tá aqui a peça danificada, ou tá aqui as imagens do que eu precisei consertar, tá aqui as notas fiscais, guardem todas as notas quando precisar fazer um conserto, antes do perito chegar, ok? Então isso é importante que você faça. Às vezes a gente já veio sinistros que foram negados e não teve direito a atendimento, por quê? Porque passou 6 meses. Eu já tive sinistro que depois de 1 ano a pessoa queria acionar, não tem vestígio, não tem documento, não tem informações. Aqui eu ouço muito, mas a seguradora pede 1 milhão de documentos na hora que dá o sinistro. Primeiro, ela, quando você contrata, ela já pediu, então ela não vai pedir na hora do sinistro, ela já pediu lá atrás, você não leu, você não conheceu um pouquinho da pólice. Quando você conhece, você já sabe. Segundo, teu corretor vai te ajudar. Não é tanto documento assim. E mesmo que seja, faz parte, é um processo. A gente tem que obedecer às regras que estão ali, ok? Prédio com manutenção dificilmente dá sinistro, com a manutenção em dia. Lembre-se, todas essas responsabilidades que você tem como síndico, mais uma delas é a questão da manutenção. Por exemplo, tive um caso de um condomínio, caiu um raio no condomínio, o que aconteceu? A seguradora foi analisar, fez todo o processo, olhou, subiu o para-raio. O para-raio estava vencido há 5 anos. Ninguém nunca mais tinha esquecido o para-raio lá em cima, ok? O que aconteceu? A seguradora negou o sinistro. Por quê? Faz parte da manutenção, se o extintor está em dia, se o hidrante está em dia, olhar se o corrimão lá na escada está solto ou não, tudo isso pode gerar sinistro, tudo isso faz parte. Então, assim, se o condomínio tem manutenção, é muito difícil que dê sinistro. Eu posso, por exemplo, prever um vendaval, uma queda de raio que vai danificar meu elevador? Não, isso não cabe a mim. Agora, se eu faço a manutenção em dia, com certeza eu minimizo a possibilidade de prejuízo para o condomínio. Então, assim, cuida muito disso, isso é importante na hora, não para a contratação, mas para a segurança de todo mundo dentro do condomínio, afinal, é a tua responsabilidade também. E outra, por fim, senta com o teu corretor, conversa quando você tiver um sinistro. Eu costumo dizer que o seguro é importante principalmente para sinistro de média e grande monta, onde o condomínio não tem nem caixa para prever. Queimou 2 elevadores, 50 mil, ninguém tira 50 mil, o seguro está lá para ajudar. Agora, roubou a porta do, sei lá, roubou a porta da lixeira, roubou uma bicicleta no condomínio, arrombou a porta, quebrou um vidro.
Qual é esse prejuízo? 300, 400, 500 reais? Qual é a franquia? A gente nem falou de franquia ainda, possivelmente a gente fala depois, mas entender, vale a pena acionar? Vale a pena usar um seguro para cobrir pequenos prejuízos? Porque quando eu for renovar o seguro, entenda você, lá depois de um ano, quando for renovar, você informa que teve sinistro, a seguradora agrava esse prêmio. E tá certo, ela indenizou você lá atrás, então nada mais justo de ela cobrar um pouco maior, isso mesmo, isso acontece no mercado. E entenda também, o prejuízo pode ser 1.000 ou pode ser 100 mil. Tem que ser informado correto, a seguradora vai fazer essa precificação, por quê? Posso falar, toda renovação teoricamente deveria ter um desconto, mas não é somente essa análise que se faz. A análise principal é a sinistralidade de uma região. Aquele ditado que diz, o bom paga pelo ruim, no seguro isso realmente vale. Por quê? Porque se muita gente usou, eu aumentei aquele índice de sinistro aqui na região e vai acontecer com o quê? Eu que teoricamente não usei meu seguro, vou pagar mais caro porque o outro usou. É fato, isso acontece. Mas faz parte. Eu teoricamente não usou, é engraçado. Eu sempre, há anos eu uso esse sistema. Quando você contrata o seguro, você usa o teu seguro todo dia. Eu faço seguro do meu carro, por exemplo. E aí eu vou no restaurante. Não tem estacionamento no restaurante. Primeira coisa que vem na cabeça. Se eu deixar na rua ele tem seguro, então não preciso me preocupar. Eu estou usando o meu seguro todo dia. O síndico do prédio, quando contrata o seguro, não é porque ele não usou, não. Se der um sinistro, eu sei que minha pólice está contratada correta, eu sei que eu fiz tudo certo e eu vou ter o respaldo da seguradora e a gente junto vai indenizar o prejuízo. Então isso é o quê? Isso é segurança, isso é o quê? Isso é tranquilidade. Então quando você compra a pólice de seguro, você não compra somente a pólice, você compra isso tudo que eu falei e mais um pouquinho. Obrigada! Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada por essa interação. Estou bem contente de participar desse momento aqui com vocês. Eu me coloco super à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você precisar, uma consultoria, a gente sentar, conversar sobre seguros, eu fico à sua disposição. Obrigada mesmo e contem comigo.